Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está assistindo isso, mas aqui agora são 4 e pouco da tarde. Eu quero continuar a minha história, o meu testemunho. No primeiro vídeo eu falei algumas coisas sobre minha estada, minha chegada aqui. Com calma eu quero falar mais. E eu estou me posicionando aqui. Ajeitei o quadro que está ali, porque o primeiro estava com o quadro meio torto. Então agora acho que está dando para dar uma ajeitada aqui, eu vou aprendendo. Então eu parei primeiro vídeo a respeito de 8 anos que eu tomei de remédio para o câncer. E eu estou sendo breve, eu não estou me enrolando muito não, eu quero chegar e falar exatamente o que aconteceu. E aí eu passei cansaço, minha vontade de... não tinha vontade de fazer nada, todo mundo me chamava, o pessoal me chamava, minha esposa começou a frequentar uma igreja e a gente recebia a gente lá em casa e eu não tinha vontade de fazer, não tinha vontade de fazer nada pela falta da testosterona, e eu malhava, eu parei de malhar, eu corria, eu parei de correr, enfim, eu fiquei durante 8 anos paralisado. Paralisado tanto naturalmente como espiritualmente. Eu ia a uma igreja americana e entrava mudo, saía calado, sentia muita presença de Deus, muita falta dos irmãos, mas algo me impedia de continuar. Então eu estive durante esse período, e a palavra que Deus falou para mim esse final de semana foi que eu estava como uma árvore que caiu cimento nas raízes. Imagina aquele caminhão de cimento, aquela betoneira que vai jogar para poder fazer uma driveway, uma calçada. Aí parte daquele cimento caiu numa árvore e cimentou as raízes. E essa árvore não mais dava fruto, não mais crescia, não mais diminuía, ela ficou dormente ou morta ou paralisada por 8 anos. E foi o que aconteceu comigo. 8 anos paralisado, não abria minha boca para criticar ninguém, nenhum pastor que tinha acontecido, os problemas que eu falei do primeiro, nunca abri a boca para falar nenhum deles. Liberei, perdoei. Foi difícil na época para mim, foi muito difícil, porque eu não conseguia perdoar, porque na minha cabeça foram coisas preparadas. Enfim, não vou falar, não quero estar colocando sobre isso, deixa eu continuar aqui. E esse ano eu fui ao Brasil para terminar um tratamento de dente, e isso foi, nós estamos hoje é 4 de janeiro de 2022. No início de maio eu fui ao Brasil para fazer um tratamento de dente, e eu procurei para fazer um check-up, procurei um médico, tipo um clínico geral, um geriatra. E aí ele me pediu uma série de exames, eu falei, meu Deus, para que isso tudo? Mas pediu muitos exames. Dentro dos exames, ele disse, eu quero esse PSA seu, que é o que mede a testosterona, 0. Eu também quero, mas como que eu tenho isso? Ele me mandou para um médico lá em Goiânia, determinado médico, eu liguei para ele, o médico não pôde me atender, porque eu não estava viajando. Aí eu falei, bom, eu não conheço ninguém, liguei, marquei, fui lá no hospital urológico em Goiânia. Eu falei, bom, é urologia, vou falar. Cheguei, marquei com o primeiro médico que eu tinha, que me atendeu, e esse médico, ele falou, olha, não é minha área, porque eu sou só cirurgião, então eu vou te indicar para um oncologista, que é muito amigo meu, me deu o nome dele, e disse assim para mim, você já fez esse exame? Determinado exame? Eu falei, não conheço esse exame. Ele falou, não, mas esse exame vai determinar onde o câncer está. Eu falei, ok.
Então, procurei um oncologista, uma pessoa muito boa, doutor Uirá, lá de Goiânia, gente muito boa, me atendeu assim com toda carinho possível. E aí eu fiz o exame, e o exame determinou que o câncer não estava na área da próstata, ele estava na área umbilical, que era onde tem os linfonodos da área da próstata. Ou seja, estava tipo um filtro que nós temos. E aí ele falou, ó, você tem que fazer radiação naquele lugar. E aí eu vim embora para cá, peguei o resultado, procurei o meu médico aqui, ele falou, olha, eu não posso fazer, eu não entendo, nós não temos esse exame aqui. Então imagina, estão falando de primeiro mundo. O primeiro mundo não conhece, não sabia, ele estava olhando igualzinho índio, olhando espelho pela primeira vez. E aí ele disse, olha, o seu seguro-saúde não vai pagar. Eu falei, ok, estou indo para o Brasil e vou fazer no Brasil. Isso me custava no Brasil 60 mil dólares. Mil reais, desculpa. E eu tinha pago 5 a 6 mil reais desse exame. Eu falei, ok, vamos fazer isso no Brasil. Aí peguei um avião, fui para o Brasil para fazer eu fiz outro exame, desse exame chamado PSMA, PET-PSMA, e aí subiu, aumentou a próstata, o câncer. E eu falei, ok, já estava marcando para poder, estava marcando para poder fazer, começar a radiação lá específica. Ia pagar esse dinheiro e pronto. Nisso, o meu médico me ligou dizendo, olha, consegui aprovar no seu médico, no seu seguro daqui, e foi feita a aprovação do seu exame. Eu vim embora para cá. E ele falou, olha, nós resolvemos fazer mais uma série de 25 aplicações de radiação, especificamente no local, e o que ele me falou me convenceu, porque ele disse que existem vários linfonodos e esses exames estão marcando que 2 estão contaminados. Mas vamos fazer geral, porque pode ser que esse aparelho só mostra determinado tamanho. Então vamos fazer geral. Eu falei, ok. Comecei a fazer se não me engano, dia 7 de outubro do ano passado e fiz até novembro, dia 17 de novembro. Ok, terminei, não tive praticamente efeito colateral nenhum, não tive nada que possa... Peguei o avião, fui para Brasil para tirar umas férias disso, fiz o tratamento de dente, que eu tinha começado, terminei, e eu senti no meu coração de investir em mim um pouco, porque foram 8 anos investindo nos outros e eu não comprava roupa, eu não tinha prazer para roupa, eu não tinha prazer para nada. Eu saía, às vezes, com a minha esposa, meus netos, minhas netas, ia para a praia, mas ali era uma obrigação de motorista para levá-los. Eu não tinha prazer nenhum nisso. E quando eu terminei essa série de radiação, eu achei melhor investir. Eu senti uma paz tão grande no meu coração que eu tinha sido curado, que eu fui curado, que eu liguei para o Brasil e falei, gente, eu já estava em Goiânia, falei, eu vou fazer um implante do cabelo. Nunca pensei, nunca fui vaidoso, eu acho, né? E liguei para algumas pessoas e consegui um médico muito gente boa, lá em Goiânia. E liguei para ele, fui lá, visitei ele e tal, e ele falou... aliás, eu achei ele por aqui, uma semana antes de eu ir. E aí eu cheguei dia 23 e dia 25 eu estava lá na clínica dele fazendo o implante. Então vocês podem ver algumas fotos aí no nosso canal, que quando eu estava, ainda crescendo, porque foi feito o implante, mas ele morre, né? Ele cai primeiro, está um mês e em 40 dias que eu fiz. Então cai um pouco e depois começa a nascer. Então estou muito feliz. Eu não sei que tamanho que vai ficar o cabelo, mas aquela... E tudo começou porque eu tenho um drone e eu fui pegar o drone, foi subir o drone. Quando eu fui subindo, a câmera do drone estava para baixo e aí foi subindo e pegando a minha cabeça aqui em cima. E eu vi o tamanho do estrago que estava aqui. Aquilo não me fez bem, eu falei, ok, vou fazer. Fiz o implante, aí voltei do Brasil, agora no final de dezembro, passei dezembro aqui, e no final
eu estou olhando para cá porque eu estou marcando aqui no relógio, marcando meu horário, e esse relógio, de repente, ele sai fora do... Aí o que aconteceu? No início no dia 20 de dezembro, eu recebi um homem na minha vida. Eu não sabia que eu ia ter, e veio o Omicron. Aí, você tá com o Omicron. Ok. Aí eu peguei e fiz o seguinte. Ok, fui no médico, o médico falou para mim que estava tudo bem e tudo certo. E aí eu comecei a entrar para mim, trabalhar na minha vida. Eu me afastei, eu já estava, porque a minha esposa também pegou, meus filhos, minha filha, minhas netas, todo mundo pegou ao mesmo tempo. E eu comecei a ficar lá em casa quieto e comecei a ouvir de Deus. Ouvir de Deus o que Deus tinha para mim esse ano. Então, teve um congresso lá em Goiânia, do Pablo Marçal, com o pastor Luiz e outros pastores. E o pastor Luiz nós trabalhamos juntos em Goiânia, ele era líder dos jovens da igreja, A Luz para os Povos, e eu era líder dos adolescentes. Então trabalhamos, isso eu nem sei mais quando foi, 1927, nem lembro mais quando foi. Eu lembro que eu estou aqui há quase 30 anos, então foi antes disso, com certeza. Tem uns 35 anos, mais ou menos, que a gente trabalhou. Até que eu vim para cá, ele começou a videira e, enfim, a gente nunca mais teve contato. Tivemos uma, duas vezes, vivi em Portugal uma vez, a gente teve um congresso, ele estava nesse congresso, então tivemos umas 3 ou 4 vezes só. E eu ouvi muitas palavras interessantes ali. E uma delas, o total, fez com que eu acordasse. Eu fiquei 8 anos, ou mais de 8 anos, morto. Eu falei da árvore, uma árvore cimentada às raízes. E eu comecei a escrever, eu tenho até aqui, eu tenho várias páginas que eu escrevi, Deus falando com o meu coração, Deus falando para mim, foi eu e ele. Eu anotei como vários tópicos aqui, quase 50 tópicos, porque eu tinha que fazer na minha vida. E uma das coisas que eu comecei a fazer foi isso aqui, expor para vocês, colocar na internet o meu testemunho, eu não quero falar testemunho, porque a minha vida aqui na América, continuar pregando a palavra de Deus, fazendo o meu ministério, porque eu não morri. Eu resolvi pegar uma picareta, não deu certo, aí resolvi pegar um jackhammer, é um martelo automático, né? Um martelo que a gente usa aqui para poder fazer, para poder quebrar, não sei como é que chama em português, é um martelo pneumático. E aí quebrei toda... Eu me vi quebrando todos os cimentos que estavam em volta da raiz. E aí choveu. E eu pude, nesse período do Omicron agora, que foi uma semana e pouco, eu fui molhado pelo Espírito Santo, regado pelo Espírito Santo. E eu tomei uma posição na minha vida que eu iria sair desse marasmo. Eu ia sair desse... Não tive em deserto, foi... A palavra que veio para mim foi sobre a árvore morta, ou seca. E não foi Jesus que secou igual foi com a videira. Foi eu, com as minhas decisões, com a minha frustração com homens, porque eu me frustrei demais com homens, com pastores, com líderes, com homens de Deus. Não vou levantar a minha palavra, minha boca para falar deles, mas eu me frustrei porque eu tive dentro da casa deles, eu conheci eles, caminhei com eles e muita frustração veio sobre mim. E aquilo era a desculpa que eu tinha de continuar não fazendo nada. No dia 4, hoje por sinal, 4 de janeiro de 2 anos atrás, eu tive com esse casal que eu falei no primeiro, não sei se foi nesse vídeo ou no outro,
que eu até digo, você pode pegar uma palavra que eu tenho aí no meu canal, que você vai ver um casal que a gente ajudou e a criança deles estava doente e tal, e eu tive com eles em Orlando, fiquei sabendo que eles estavam em Orlando, peguei o carro, fui lá, e já tinha 10 anos, ou 8 anos, 9 anos que eu não encontrava com eles, e tive o prazer de ter um tempo com eles lá. E o casal, o pastor, ele chegou para mim e disse, cara, tá na hora de você parar. Para de olhar no retrovisor, para de olhar para trás e olha para frente. E ele me desafiou muito sobre isso. E eu passei, eu vim embora, agradeci. E a minha esposa estava indo numa igreja aqui, de brasileiros, que ela não conseguia ficar sozinha, ela queria ter comunhão e tal, e eu ia de vez em quando. No dia 1º, dia 2 de janeiro de 2001, eu liguei para esse pastor daqui e disse, pastor, Deus tinha colocado no meu coração uma palavra, porque quando eu fui a Recife, quando eu fui nesse lugar lá, nessa igreja, eu preguei pela última vez. Só que eu não dei conta de continuar a palavra. O Espírito Santo me tomou e tomou todo mundo numa visitação muito grande, e eu nunca mais tinha pregado. E eu pedi, eu falei, pastor, o dia que você quiser, me dá a oportunidade, o dia que você puder, eu quero continuar. Ele falou, que tal domingo agora? Eu falei, não, você não está entendendo. Eu não quero, eu quero isso daqui uns 2, 3 anos. Eu falei, não, domingo. Eu falei, não quero, não vou fazer isso domingo. Não, vai ser domingo. Eu estava esperando você me ligar e vai ser domingo. E eu trouxe essa palavra no domingo. Isso foi 2 ou 3 dias antes. Eu não posso, não tem, sei que era dia 4, mais ou menos, de janeiro. Um ano depois que eu tinha falado com esse casal lá em Goiânia, lá em Orlando, desculpe, eu estava pregando na igreja. Foi muito bom, dizem que foi muito bom, eu só via o povo chorando e eu olhava, meu Deus, o que está acontecendo? E um chororô, e eu simplesmente dei o meu testemunho, contei o que Deus tinha feito na minha vida e foi impactante para muitos. E eu saí dali e disse assim, pastor, acabou meu tempo de ficar parado, quero voltar. E eu queria que... Eles têm empregado graça, muita graça de Deus. Eu quero provar essa graça, eu quero saber, eu quero conhecer isso, porque eu andei sem graça, ou desgraçado, né, que não tem graça, por muitos anos, então eu quero ver. Eu quero uma reunião, um GC, um grupo de conexão, tipo uma célula, na minha casa, mas eu vou fazer eu e minha esposa, somente nós dois. Eu não quero mais ninguém, eu não vou chamar ninguém. Eu quero ver se realmente Deus vai mandar pessoas. E na primeira reunião, nós tínhamos 20 pessoas. E daí para frente não parou mais. E eu continuo, não, pastor, eu não quero pregar, continuo, preguei uma vez só. Respeito a visão, adoro a visão da graça, mas eu preciso de aprender muito sobre isso. Até que eu traga uma palavra lá, eu acho que a responsabilidade do erro, de eu trazer pode gerar morte, e eu não quero participar disso. Então eu tenho sentado durante esse ano todo, sendo abençoado nessa igreja, muito abençoado, os pastores são tremendos, mas o meu tempo é de aprendizagem. Quando foi ontem, eu resolvi começar essa live e fazer para vocês, trazer para vocês o que Deus tem feito na minha vida. Não vou aqui pregar, eu quero falar para aqueles conhecidos ou falados como desigrejados, aqueles que decepcionaram com pastores, com ministérios, eu quero que chegue a eles de alguma maneira. Tem muita gente pregando a palavra de Deus nesse congresso lá que teve, foi muita gente, assim, eu tenho visto o mover de Deus, pessoas aceitando a Jesus, mas eu quero trazer uma palavra para aqueles que se decepcionaram com pessoas, com pastores, com igrejas, e a minha palavra é para essas pessoas. Eu quero que Deus me use para mostrar para eles o que Deus fez na minha vida, o que eu fiz na minha vida, onde foram os meus erros, onde eu cometia, o que foi que aconteceu, mas isso vem
para os próximos. Esse é o segunda gravação e nas próximas eu continuo comentando com vocês. Fui!